Você sabia que você e o seu time conseguem usar os recursos pagos do ClickUp pagando muito pouco ou quase nada? Qual é a hora certa de contratar um plano pago do ClickUp, seja o plano Plus, o plano ilimitado ou o plano Business? Nesse vídeo aqui você vai aprender como ter os recursos premium da ferramenta, ou seja, dos planos pagos, pagando muito pouco, reduzindo o seu custo, principalmente facilitando a aprovação com o financeiro e da sua empresa, da sua agência. Mas mais do que isso, você vai entender quais são as limitações da ferramenta, qual é o melhor momento ali de contratar ou não a ferramenta, eu vou dar várias recomendações sobre isso, mas mais importante que isso, quais são as limitações entre membros, usuários, convidados, administradores e donos de conta. Esses que são todos os níveis de acesso dos usuários do ClickUp. Então, para a gente começar, eu vou já dividir minha tela com vocês e usar um próprio guia do ClickUp que ele disponibiliza para a gente falar sobre os user roles, ou seja, traduzindo aqui para facilitar para alguns de vocês, funções dos usuários. Os usuários do ClickUp eles podem receber seguintes funções de usuário dentro de um espaço. Então vamos começar falando aqui sobre os guests, os convidados, que são pessoas de fora da organização com que você vai dividir sua conta. Vou, enfim, navegar um pouco com vocês dentro aqui da ferramenta, mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que a gente tem dois tipos de convidados que ele considera aqui. Convidados externos, que são pessoas de fora da sua organização, que são parceiros, contratados, enfim, aqui no Brasil a gente tem a relação com PJs e tal, que pode ser um freela que pode usar a ferramenta no plano pago sem ter um custo de usuário aí para você. Isso é bem importante. E aqui ele chama de usuários, convidados internos, que nada mais é do que mesmo do que convidado externo, só que é uma pessoa que está mais tempo com você. Ele tenta fazer essa diferenciação aqui, ele custa praticamente igual um membro, e aí eu vou diferenciar para vocês aqui qual que são as limitações, prós e contras entre convidados e usuários ou membros, tá? Como ele chama aqui. Membros são pessoas da sua organização que trabalham ativamente com o ClickUp. Então aqui eu já quero fazer uma grande ressalva, que isso aqui que ele contabiliza como convidados internos ou membros é exatamente a mesma coisa. Aqui você pode ter um convidado interno, que ele está chamando, que custa a mesma coisa que um membro. Então, na prática, quando você vai pagar a conta, é a mesma coisa. Então, essa diferenciação que ele faz aqui é mais conceitual do que prática ou até mesmo financeira. E aí nós temos os administradores, que são pessoas responsáveis por gerenciar o espaço, eles têm gestão de cobrança. Então, você tem um painelzinho um pouco diferente aqui no ClickUp. Para membros, ele vai aparecer apenas essa parte aqui, minhas configurações, notificações, tamanho e layout, que são basicamente as configurações padrões que você tem como usuário e a da sua conta. Então, se por exemplo eu ativo o modo escuro da minha conta, ele fica para mim, ele não fica para toda a minha organização. Então é aqui que eu vou gerenciar a minha foto, o meu e-mail, a minha senha, e tudo isso é individual, separado para cada usuário, ou membro, ou convidado, administrador, não importa, dentro do ClickUp. Quando você é administrador, você tem esses acessos aqui. Então você tem as configurações, você pode importar ou exportar, isso aqui é bem importante por segurança mesmo, para que ninguém transite muito um volume alto de informações de dentro para fora ou de fora para dentro do seu ClickUp. Você pode adicionar pessoas, para dentro do seu workspace, da sua organização. Você pode gerenciar espaços pelo painel administrador dos spaces, central de modelos, o lixo, que é bem importante para quando alguém do seu time deleta alguma coisa errada, quem nunca. Faturamento, então aqui vai ter as informações de cobrança, cartão de crédito, invoices, faturamento, nota fiscal, essas coisas. E segurança e permissões, que aí vão perpetuar para a conta toda, tá bom? Então você como administrador, você tem esse nível de acesso. Membros e convidados terão apenas essa barrinha aqui do lado direito, fechou? Então quando a gente vem aqui para proprietários, essa é uma dúvida bem comum, que muitas vezes um proprietário cria uma conta, ele é o dono da agência, ou ele é o dono da empresa, ou enfim, algum fulano do time cria alguma conta e começa a utilizar. Aqui eu faço um grande adendo que é muito importante. Tomem cuidado quando você for criar a conta, o workspace, recomende que o workspace seja criado na conta, no e-mail do dono da empresa, do dono do financeiro. O dono financeiro é ótimo, do responsável financeiro, ou alguém que realmente vai garantir a segurança da conta. Eu já recebi casos de muitas das vezes freelancers criarem a conta, muita gente começar a usar e depois de um tempo alguém ir lá e muitas das vezes de má fé deletar a conta do ClickUp, e depois que o proprietário deletou, não tem o que fazer. Acabou, já era, não tem suporte que resolva, porque o ClickUp entende que, mesmo que era outra pessoa que pagava, outra pessoa que utilizava, o proprietário é o proprietário e só pode ter um proprietário por conta. Você pode ter vários administradores, membros, convidados, infinitos, mas proprietários você tem apenas um, então tome cuidado. Funções personalizadas aqui no plano Business Plus e Enterprise, vocês também têm funções personalizadas, as quais eu vou falar um pouco aqui embaixo, porque a gente tem algumas diferenciações
de funções e tal, mas a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, ele deixa claro que para que você consiga gerenciar bem as funções, você vai precisar ser no mínimo administrador, né? Para que você consiga ter esse controle de acesso de membros e tudo mais, que a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco. Aqui eu não vou pegar a tradução para não ficar pedante aqui para vocês, mas o que é um convidado? Um convidado, ele é o nível mais baixo de acesso dentro do ClickUp. Ele basicamente é aquela pessoa que, em geral, você vai limitar um pouco os recursos dela de acesso, ela não vai conseguir explorar o ClickUp da mesma maneira que um membro, porém, gente, na prática, sendo muito sincero com vocês, na grande maioria das operações, é desnecessário que você tenha todas as pessoas como membros dentro da sua organização. Uma das grandes diferenças entre convidados e membros é que os convidados, eles não conseguem ter acesso a essa visão tudo. Isso aqui apenas membros, administradores e donos da conta conseguem ter. Tiago, mas para que serve isso aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês que em alguns casos é bem interessante de usar e explorar, e aqui eu até deletei 2 visualizações que eu tinha para criar junto com vocês. Você pode criar uma lista de tarefas atrasadas. Por que isso é legal de você fazer? Porque aqui você pode fixar essa lista aqui do lado e manter ela de maneira individual quando a pessoa clicar em tudo, e aqui você pode vir aplicar um filtro. Então, se a data de vencimento é atrasada, em atraso nesse caso aqui, ele vai puxar para você todas as tarefas que você tem. Aqui no caso, essa tarefa eu já realizei, vou até encerrar ela aqui. Pronto, eu não tenho nenhuma tarefa atrasada agora no meu workspace, tá bom? Então aqui você consegue ver, até vou deixar salvo aqui a configuração. Então, caso você queira ver de maneira gerencial, através da visualização de calendário, de lista, de Gantt, de linha do tempo, então você pode criar uma visualização e aplicar filtros aqui. Você pode ter também uma lista de tarefas que estão em um determinado status. Então, eu quero ver todas as tarefas que estão como não iniciadas. Então, aqui eu posso vir e para organizar melhor, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele me mostre como subtarefas separadas, tá? E eu vou pedir para ele agrupar apenas por tarefas e só. Dessa maneira ele vai trazer para mim aqui todas as tarefas que eu tenho que não foram iniciadas ainda. Para colocar aqui uma ordem mais interessante, vou pedir para ele classificar por data de vencimento. Todas essas tarefas aqui no geral não tem data de vencimento, então eu vou pedir para que ele personalize para mim aqui para a data criada. Então eu quero ver da tarefa mais antiga para mais nova. Então tem aqui as pessoas que são responsáveis por essas tarefas e da data menor para maior, quando essa tarefa foi criada. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, e já mudo aqui nessa nomenclatura, lista de tarefas paradas, ou em stand-by, ou não iniciadas. Então aqui eu tenho, e cara, talvez uma visão gerencial precise fazer alguma coisa a respeito. Então beleza, essa é uma das grandes diferenças aqui então de guests, ou seja, convidados. Você não consegue ter essa visão tudo. Você não tem também a visão de space, esse é um outro ponto importante. Você vai ter que adicionar ou compartilhar pasta por pasta os usuários que você vai ter como convidados dentro da sua conta. Então você vai precisar vir aqui, no caso YouTube, vou escolher uma pasta minha, vou compartilhar e aqui eu vou convidar essa pessoa por e-mail, enfim, vou colocar aqui qual o nível de acesso dela e eu clico em compartilhar. No caso aqui, eu vou colocar teste@gmail.com. Então aqui eu posso convidar o teste e ele vai me perguntar se eu quero como membro ou convidado, qual nível de acesso eu quero dar para ele. Isso aqui você pode fazer a nível de membros ou de convidados. Então se ele pode fazer tudo, se ele pode editar, comentar ou apenas exibir as tarefas que estão aqui dentro dessa pasta. Tiago, mas isso não dá uma confusão e tal? Olha, por experiência própria, dependendo do time que você vai trabalhar, se for muito grande, requer um treinamento a mais, porque basicamente vai aparecer para as pessoas aqui uma visão que eu não tenho aqui agora, que é um drop-downzinho que é compartilhado comigo. A pessoa clica ali, ela vai ter as pastas compartilhadas com ela. Pode dar uma visão diferente do que são os membros, porque os membros vão ver na hierarquia a partir do Space. Lembrando que o ClickUp, ele tem um guia, basicamente, de níveis de acesso que você tem, que é basicamente uma hierarquia onde a ferramenta se estrutura ali dentro. Então, você tem o Workspace, que é a sua conta no geral, né, a sua área de trabalho. Você tem os Spaces, que basicamente é essa partezinha aqui do lado, tá? Onde você vai ter suas áreas, setores da sua empresa, por exemplo. E aí, dentro dos Spaces, você tem pastas ou listas, tá? Que como ele recomenda na GIF. Então, beleza, entendi a estrutura. Só lembrando que os convidados, eles vão ter acesso apenas das pastas para baixo, ou seja, pastas
listas, tarefas, documentos e assim sucessivamente, tá bom? Então aqui, de um jeito um pouco mais visual, a gente tem as funções e permissões de usuários. Como eu falei para vocês não têm o convidado, ele não tem a opção de ver tudo, que é isso aqui, que eu já expliquei para vocês. Membros administradores e tal têm acessos. Aos espaços ele também não tem, então essa visão de space aqui ele não vai ter. Seguindo aqui, ele tem acesso a pastas, listas e tarefas, como a gente já falou. Visualizações ele não vai limitar também. Os convidados não podem criar espaços, pastas ou listas. Esse é um bom ponto. Apenas membros, se você quer que um gerente de projeto seja um membro, seja um convidado, não é uma boa ideia, porque ele frequentemente vai precisar manipular spaces, pastas e listas. Então é importante que ele tenha esse nível de acesso. Criar uma tarefa. Eles podem, com permissão total ou de edição, quando você configura ali qual é o tipo de permissão que ele vai ter. Como eu falei para vocês, quando você convida alguém, você pode vir aqui e limitar, né, o nível de acesso que existe dentro dos seus usuários aí dentro das pastas. Eles não podem criar documentos, isso aqui para alguns times faz bastante diferença, para outros nem um pouco. Ele não pode olhar a parte de privacidade e compartilhamento, que é basicamente essa visão aqui que a gente de vez em quando explora para compartilhar com mais pessoas dentro do time e tudo mais. Ele não pode mexer nas metas, eles não podem nem ver as metas, então as metas são essas configurações que ficam aqui do lado. Alguns times não usam, então outros usam mais, então dependendo do seu estilo de trabalho dentro do ClickUp, você vai explorar. Eles não podem editar tags, eu não recomendo quase nunca usar tag, a não ser que seja com automação e tudo mais, não é tema para isso, mas no geral não acho que seja um recurso que você vai sentir muita falta por aí. Rastreamento de tempo, estimativa de tempo, ele pode mexer, pode manipular, então é bem legal isso aqui, porque você não perde a chance de poder traquear o tempo de tarefas, traquear o tempo de trabalho do seu time, então você consegue tocar isso tranquilamente. E campos personalizados, eles não podem editar, mas eles podem manipular, então se você tem um membro, você vai lá e cria um campo personalizado, como é o caso. Então aqui eu vou criar um campo de teste 1, vou colocar aqui uma corzinha rosa, teste 2. Então, aqui eu tenho um campo personalizado, que eu vou usar aqui como teste. Então, ele não pode criar ou editar, basicamente, esses campos personalizados que eu tenho aqui. Mas ele pode editar e manipular. Então, ele não vai ter perda ali na jornada dele como usuário, como, enfim, funcionário seu aí dentro do seu time. Você vai conseguir usar igual, fechou? Então, aqui, em barras de ações em massa, ele não vai poder usar também. Isso é, basicamente, quando você vem aqui do lado e seleciona um grupo de tarefas. E aqui na parte superior, você quer em massa fazer algum tipo de edição, como por exemplo, editar o status em massa, adicionar responsáveis em massa, configurar datas em massa. Então tudo que tiver selecionado, ele vai basicamente fazer um bulk, ou seja, uma edição em massa ali para mim, e eu consigo basicamente manipular várias tarefas ao mesmo tempo sem um grande esforço. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue convidar pessoas para o espaço de trabalho, né? Então isso é legal de saber. A parte de perfis ele vai ter, que é essa parte aqui, onde ele consegue editar a foto dele, a senha dele, ou enfim, a cor e a personalização da área de trabalho dele, como por exemplo, eu já até falei sobre isso, que é deixar no modo escuro. Ele não pode delegar lembretes. Então isso aqui ele não consegue fazer. O que é delegar um lembrete, Thiago? Quando você vem aqui no canto esquerdo, você tem algumas ferramentazinhas e você tem aqui uma que é o lembrete. Ele pode criar lembretes, mas ele não pode delegar lembretes. Então criar um lembrete basicamente é quando eu crio notas para eu mesmo aqui dentro do ClickUp, como por exemplo, enviar um e-mail sobre o desligamento da ferramenta XPTO, e aí eu posso adicionar um anexo, colocar um período, ou seja, para amanhã às 15 horas, e beleza, coloquei aqui, vou salvar, ele vai criar o lembrete para mim, não consigo delegar esse lembrete. Notificações, tem todas as liberdades, a gente já falou bastante sobre as notificações em outros momentos aqui do canal. Notificações, então ele vai poder ver as tarefas atribuídas para ele, as menções, enfim, ou todas as notificações caso ele queira. Agora, integrações, importações e exportações ele não consegue fazer. Então aqui na parte de integrações do ClickUp, agora eles estão chamando de App Center, né? Ele não consegue manipular nada dessas integrações aqui. Então ele não vai ter nenhum tipo de nível de acesso para poder explorar isso. Ele não consegue transferir basicamente a propriedade de trabalho. Então a parte de integrações, só recapitulando aqui, nem membros nem os convidados conseguem fazer. Aqui, para transferir espaço de trabalho, é só o dono da conta. Excluir área de trabalho também é só o dono da conta. Lembrando que
Essa parte de funções personalizadas que ele está citando aqui é apenas no plano Enterprise ou Business Plus, que são os últimos planos que você tem lá no final. Aí você consegue, cara, o céu é limite, você consegue bloquear ou desbloquear de todos os níveis de acesso funções dentro da tua área do ClickUp. No geral, a grande minoria das pessoas usam esse tipo de plano por motivos óbvios. Você tem vários recursos para explorar, utilizar e muitas das vezes é mais recurso do que as pessoas de fato usam dentro do acesso de usuário, de convidado, de membro e de administrador. Nesses três você vai ter um pano para manga, você vai demorar para utilizar muito provavelmente aí todos os recursos. Raramente eu vejo pessoas que conseguem explorar os recursos do Business Plus. Então, respondendo a questão qual é o momento certo de contratar uma conta paga? É quando você já está sentindo falta de ter algo a mais do que você consegue fazer aqui. Thiago, eu preciso então usar os Dash. Ok, então vamos para o plano pago. Preciso explorar mais as automações, vamos para o plano pago. Integrações, vou precisar do plano pago. Então, assim, você consegue, não todas as integrações, tá? Algumas aqui você vai precisar de algumas automações e tal, para poder vincular e usar bem de um jeito mais avançado. Então, para isso, você vai precisar de um plano pago. Para que você consiga entender melhor a parte do plano pago, recomendo que você acesse aqui clickUp.com/pricing. Aqui você consegue ter todos o detalhamento do que tem, o que não tem na conta. Tem dificuldade para entender? Basicamente, vem aqui e traduz para português. E aí aqui você já vai ter uma visão melhor do que você tem, o que não tem dentro do plano, tá? Quais visões e tudo mais. Mas a hora certa de contratar um plano é quando você consegue explorar tudo isso aqui. Por quê? Porque na hora de você converter tua conta do gratuito para o pago, você vai pagar por cada usuário ativo, como ele deixa claro aqui na parte do pricing. Plano ilimitado, ele é $7 por membro por mês. Tá? Então, o plano business, ele vai para $12 por membro por mês. O Enterprise é basicamente Contact Sales ali, você consegue entender qual que vai ser a precificação de acordo com necessidade, quantidade de usuário e tudo mais. Então, aqui você consegue contratar como dono da conta o plano pago, você pode contratar, por exemplo, o plano business e trazer para o plano pago do ClickUp apenas os membros que de fato forem necessários e o restante do teu time você mantém eles como membros gratuitos, convidados, e dessa forma você não precisa pagar por esses usuários e eles vão ter ali os recursos do plano pago. Então é dessa forma que muitas das vezes eu vejo que tem o administrador mais 3 pessoas e mais 20, 15 convidados na conta usufruindo dos recursos do plano business no plano gratuito. Vale lembrar que você vai ter uma limitação de convidados, tá? Então ele até deixa mais claro aqui que no plano ilimitado você recebe 5 assentos de convidados, ou seja, 5 slots de convidados para cada um membro pago. Então, por exemplo, você criou a conta do ClickUp e contratou um plano. Você vai lá, você vai ser o dono da conta, você vai pagar por esse usuário dono da conta. Você vai ter 5 lugares para convidar pessoas convidadas, guests, digamos assim, gratuitamente. Então, você paga um e pode usar o recurso do pago em 5 usuários. Se tiver isso no plano ilimitado, que é o primeiro, tá? O plano business, ele te dá 10 slots para cada membro pago. Então, você vai ter que fazer esse cálculo básico de para cada um membro pago no plano ilimitado, você tem 5 gratuitos e para o plano business, a cada um membro pago, você tem 10 gratuitos. Então, é legal que você faça esse cálculo, já consiga entender. No Enterprise, você tem uma flexibilidade um pouco maior. Agora que você entendeu que dá para usar os planos pagos de maneira mais barata, sem ter que pagar para todos os usuários, um desafio que você vai ter é como engajar a tua equipe para usar o ClickUp. E para isso, eu recomendo que você assista o vídeo que eu deixei aqui no final separado, para que você entenda como é possível treinar, engajar o teu time para que eles usem a ferramenta e a gestão da sua empresa seja muito melhor. Te vejo lá.